grupos, instituições, né? Simbora. Então vamos falar sobre haveria instituições, né? um espírito em cada instituição, ou seja, um grupo se forma, desde um homem a uma mulher, a qualquer outro tipo de grupo, religioso, político, social. Esse grupo se forma, no momento que ele se forma, forma-se um grupo chamado espírito do grupo, né? Esse espírito do grupo, ele vai ser o responsável para passar as informações do grupo para os novos membros. E haveria também a possessão deste espírito a um membro de um grupo. Ou seja, não é coisa do diabo nem de Deus, seria uma coisa da normalidade. Exemplo, haveria um grupo, por exemplo, um espírito, né, vamos dizer, uma catedral muito antiga. Haveria o espírito da catedral e haveria o espírito do grupo que manda na catedral. Exemplo, se eu sou um padre, eu receberei a visita desse espírito que traz as memórias do grupo para mim, quando eu estiver na igreja. Se eu sou um pastor, então eu receberei a memória, ou seja, o espírito da igreja que eu participo. Exemplo, vamos dizer, eu participo da igreja da Baixa da Égua. A igreja da Baixa da Égua é uma instituição muito forte. Então, essa instituição, ela tem um espírito, né? Por isso que a Bíblia fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o espírito do anticristo. O que é o anticristo? O que é o espírito do anticristo? É o espírito de um grupo de pessoas, né? Por exemplo, vamos citar nomes. Por exemplo, uma igreja muito boa, a Batista, né? Vamos dizer que então eu não era pastor batista e de repente passei a ser pastor batista. Exemplo, eu sou Chiquinho, vou pra Batista. Eu sou Chiquinho, vou pra Batista, vou pra Batista. Primeiro Chiquinho tem que fazer um curso, né? Que lá só aceita curso, a igreja é muito boa. Então quando Chiquinho estiver lá na igreja, ele vai receber a visita deste espírito, que é o espírito da igreja batista. Outro exemplo, a igreja anglicana do mesmo jeito, a igreja católica do mesmo jeito, grupos políticos, vamos dizer que eu participo de um partido chamado Pipipipopopó, pronto, partido Pipipipopopó. Então existe, e quando se forma um grupo, se forma um espírito. Preste atenção no que eu estou falando, que você vai perceber uma profundidade muito grande, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Então, o que é que acontece, bichinho? Acontece que a partir do momento que se forma um grupo, desde que seja de 2 pessoas, se nasce um espírito entre esse grupo. Seria a soma das almas, seria a soma das energias. Esse espírito nem é mau e nem é bom, ele é a instituição. Seria o espírito da instituição. Tem alguma pergunta? Vou beber uma aguinha aqui. Delícia! E um cafezinho que é de praxe. Obrigado, viu? Nada, não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tomar um cafezinho? Bora? Giovânia Pereira. Delícia! Tomar um cafezinho? Bora, Giovânia, Genilson, Karine. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Um cafezinho. Seria uma expressão da soma das almas. Exemplo, haveria um espírito que nasce quando se forma um grupo, chamado espírito das instituições. Esse espírito não é bom nem é mau, ele representa a instituição. Por exemplo, se eu participo de um grupo de caçadores, e eles almoçam juntos, eles vivem juntos, eles têm os mesmos objetivos, logo ali se forma um espírito daquele grupo de caçadores. Um grupo de motoqueiros, né? Um grupo de motoqueiros chamado Faca na Caveira. Pronto, um grupo de motoqueiros chamado Faca na Caveira, ele teria um espírito entre eles, né? Entendeu como é a coisa? Isso faz com que, por exemplo, grandes instituições
eles conseguem penetrar na cabeça das pessoas que participam dela. Por exemplo, uma das maiores instituições que nós temos são os judeus, né? Os judeus são grupistas. Então, quem participar do grupo judeu terá a participação e a visita do espírito dos judeus. Ciganos, do mesmo jeito. Igreja Católica, do mesmo jeito. Vamos dizer, a Igreja Católica existe há em torno de 2000 anos. Né? Foi a primeira igreja. Então, é uma igreja muito antiga. Então, ela tem muita memória. Então, vamos dizer que, de repente, você vire um padre católico. Então, você terá à sua margem todo o conhecimento da Igreja Católica, a assistência, a estrutura, mas essa estrutura, ela não é só material, ela também é espiritual. Então, terá o espírito da igreja que visitará a pessoa que faz membro dela, né? Vamos dizer, você vai fazer parte do exército holandês. Pronto, você vai fazer parte do exército holandês. Então existe o espírito do exército holandês. Tá entendendo? Aí de repente esse espírito fala com você em sonho, transmite dados para você, entra de um sargento e começa a falar com você, né? Então o espírito, eles se formam e se desfazem. Eles formam e se desfazem. Ele é como se fosse a energia do grupo somada. A inteligência e a energia do grupo somada. Entendeu como é a coisa? Por isso que Deus tratava os grupos como fosse um só homem. Isso existe em famílias, né? Ou seja, existem famílias que têm um determinado espírito. Quem é que entendeu aí? Tem alguém que entendeu? Pode perguntar ou falar alguma coisa? Então vamos lá, para ficar direto ao assunto, tá? Para a gente mudar de assunto. Existe espírito de instituições. Cada instituição, com o passar do tempo, forma-se um espírito. Então, nisto, teríamos espíritos, por exemplo, da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E esse espírito, no mundo espiritual, entendeu, João? Esse espírito, no mundo espiritual, se forma um animal. É um animal. Por isso que é comum também, por exemplo, um grupo do Exército, bota grupo Águia, né? Se forma um ser. E esse ser é o quê? É a soma das energias do grupo, que pode rejeitar pessoas, que pode aceitar pessoas, e que ele é responsável por transmissão de dados sobre estas pessoas. Tremendo isso aí, viu? Tremendo isso aí. Isso é uma revelação muito, muito profunda. Então, por exemplo, você vai na igreja, então tem lá o pastor, tem lá os irmãos, tem lá toda a instituição. Mas quanto mais velha essa igreja, mais um espírito ela tem. Ela tem um inconsciente. Ela tem um animal inconsciente, né? E quando o grupo se separa, só se ele se desfazer totalmente, né? Mas se ele se separar e formar outro grupo, aí se forma um outro espírito, né? Se forma um outro espírito. Genilson, e quando o grupo se separar, aí se forma outro espírito. Esse espírito se forma desde um casal, a uma família, até instituições grandes como igreja, países, né? A existência de espírito é notória. Os antigos egípcios acreditavam, os judeus acreditam, Jesus também falava, né? Então existe o espírito da instituição, inclusive cidade. Quando Jesus falou com Jerusalém, Jesus falou como se Jerusalém fosse uma pessoa. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que a ti são enviadas, tu cairá, sofrerá, teus filhos morrerão à espada. Então é como se Jesus estivesse falando com o espírito de Jerusalém, que era uma cidade que matou todos os profetas que foram até ela. Era uma cidade que gostava de matar profeta, né? E isso tem lugares que são assim também. E tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Chiquinho? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito.
Tá na briba, quero saber. Então, essa informação pode te ajudar muito. Como? Exemplo, existe um grupo fechado. E esse grupo fechado, ele tem um espírito. Se você não respeitar o espírito desse grupo fechado, ele rejeita você. Por isso que em um vídeo você disse que tem locais que não aceitam pessoas. Interessante. Ah, pegou, né, João? João! Ô, João! Pegou, não foi, João? Porque você vai participar de um grupo fechado, você tem que primeiro respeitar o grupo. Que o galo novo no terreiro alheio, até da galinha apanha. Depois você vai ter que respeitar o espírito do grupo, que é uma coisa inconsciente. É uma coisa que vai além. Vamos dizer, pastor, eu vou participar de um grupo. Qual é o grupo? É um grupo chamado Unidos pela Baixa da Égua. É Unidos pela Baixa da Égua. Quem é o chefe? É Chiquinho. Unidos pela Baixa da Égua. E esse grupo tem quanto tempo? Esse grupo tem 50 anos. Então, além de você respeitar o grupo, os membros do grupo, além de você respeitar o Chiquinho, que é o chefe do grupo, você tem que respeitar o espírito do grupo, que é um espírito que se formou. Aí sai membro e entra membro, sai membro e entra membro, e aquele espírito vai se fortalecendo a cada tempo que se passa. Né? Ele nem é mau, nem é ruim. É uma energia viva. Energia viva. Né? Com cidades é do mesmo jeito. Né? Quando Cristo falou sobre as cidades intermitentes, Cafarnaum, Cristo falou sobre Jerusalém, que Jerusalém ia cair, que ele queria ajudar Jerusalém, mas Jerusalém não quis. Bem, ele estava falando com alguém? Estava. Ele estava falando com o espírito da cidade. E ele chegou a dizer: você, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados, que mataste Abel, que Caim matou, então Caim morreu por ali, Abel morreu por ali. E até Zacarias, que vós mataste entre o altar e o templo, ou seja, mataste dentro do templo, vocês cairão. Olha, Cristo estava falando com a cidade. Será que Cristo era doido? Cristo, tu tá doido? Doido é nós. Cristo sabe de tudo, Cristo é maravilhoso. Nós aqui não sabemos de nada. Então, cada cidade tem um espírito. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Silvia Regina. Esse espírito está neste local ou no grupo. Habita nas pessoas que participam. Ele está em tudo. Ele está no local, ele está no grupo e ele está nos componentes do grupo. Isso é uma igreja, um centro espírita, isso é uma casa. A casa, o que mais acontece é com casa. A casa, ela, com o tempo, ela passa a ter a personalidade dela. Ela avisa, ela estrala quando tem alguma coisa errada, ela avisa se tem algum espírito. Chama-se espírito de instituição. Anota aí. Espírito de instituição. Lugar traz influência entre as pessoas. Exato, Patrícia Braga. Patrícia, exato. Então é o seguinte, vamos dizer, por que Joilson de Assis foi muito para igrejas antigas e eu dormia nas igrejas? Eu me deitava nos bancos. Aqui em Campina Grande eu fiz muito isso, nas cidades antigas. O que é que um pastor vai ver dentro de uma igreja católica antiga? Informações. Então, chegou um dia que eu sonhei e tive informações privilegiadas. Quem falou comigo? Quem falou comigo? Falou comigo foi o templo. Quem falou comigo foi o templo. O templo falou comigo. Era um cara, bispo, o chapéu dele dizia que ele era bispo, né? E ele falou comigo, né? Conversou comigo e me deu muitas informações privilegiadas da Igreja Católica. A Igreja Católica sabe muito, né? E você tem que respeitar o espírito do local, o espírito da instituição, principalmente lugares onde houveram muitas guerras e muitas mortes. Aquele lugar tem um espírito e ele não se apaga assim do dia para a noite não, tá? Por isso que algumas regiões têm costumes diferentes. Sim, tem lugar que aceita você, que parece uma mulher, te beija, te abraça, e tem lugares que rejeitam você. Então você tem que passar por eles rápido. E isso não tem nada a ver, às vezes não tem nada a ver com demônios, nem com anjos. Isso é o espírito do local.
Você está me entendendo? O espírito de Sodoma e Gomorra. Né? Então, as duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, eram cidades estupradoras. E a pessoa acabava se envolvendo com o espírito dela. Né? Eu sou de uma igreja que tem 470 anos, então essa igreja tem um espírito. Esse espírito você tem que respeitar, esse espírito da instituição. É a soma. É como se, por exemplo, como se várias luzinhas formassem uma luz só. Essa luz é o espírito. Só que é inteligente, ele é a instituição. Entendeu? Tranquilo, você em um vídeo conversa com o Rio Tocantins, mas tem uma dúvida. Tranquilo, você em um vídeo falou que conversou com o Rio Tocantins, mas tem uma dúvida. Falei, o Rio Tocantins é maravilhoso, aquele tem riquezas. Ali na Banda do Peixe, a Banda de Gurupi, ele tem uma riqueza que irão descobrir, um dia irão lembrar de mim. O Rio Tocantins é muito rico, tá? Mas tem uma dúvida na Bíblia, deu uma ordem para o mar e não conversou com ele. E da ordem é o quê? Da ordem não é conversar, não? Jesus disse, pare o mar! E da ordem o mar não é conversar, não? O mar obedeceu. A Bíblia diz que o vento e o mar obedeceu. Quando a casa estala, o que pode ser? A casa está incomodada, macumba, alguma coisa estranha. A casa é na dela. Olha, você tem que dar uma olhadinha, preste atenção no que eu vou falar. E você vai notar a profundidade do que eu estou falando. Vamos lá, até um carro forma um espírito. Pastor, boa tarde, a paz do Senhor. Lutando, expulsando, fugindo, aí é outro assunto. Que foi que meu pai me falou? Bem, foi o que meu pai me falou. Falar e dar ordem é a mesma coisa. Mesmo disse, se você falar com essa árvore e mandar ela se jogar no mar, ela se joga. Então, cada coisa tem um espírito, mas eu estou falando do espírito da instituição. Instituição. Por isso que os erros e o acerto estão dentro da margem da influência do espírito da instituição. Você entra numa igreja, em pouco tempo você vai estar falando igual a ela. E existe um espírito ali. Esse espírito, como eu lhe falei, ele é neutro. Ele nem é mau nem é ruim. Ele é o espírito da instituição. É como o espírito de Jerusalém. Então a cidade mais antiga do mundo, que eu acredito, aí é uma crença pessoal, é a Jerusalém, onde Caim matou Abel. Caim matou Abel em Jerusalém. Entendeu? E eu provo para vocês na Bíblia. Então essa cidade tem um espírito que matava os profetas, que destruía. O engraçado, a cidade que é a cidade da fé, da religião, se tornou a cidade que mata mais os profetas em todos os tempos. Porque todos os profetas que você viu na Bíblia, Jerusalém matou. Quando Jesus inventou de ir para Jerusalém, o próprio judeu disse, Jesus não vai para lá não, que eles gostam de matar profeta. Entendeu como é a coisa? É muito mais do que combinação. É um espírito da instituição. É muito mais do que combinação. É o espírito da instituição. É muito mais... exato, entendeu? É aquela energia viva que saiu de dentro de Jesus. Só que ela é da instituição. Entendeu? Vamos dizer, a igreja de Chiquinhos tem 400 anos. Venham, igreja de Chiquinhos! Venham ser curados, libertos! Chiquinho, eita, Maria e crê Deus Padre, vem cá! Oxe, Chiquinho, a sua igreja evangélica católica é o quê? É tudo. Oxe, é a igreja evangélica pentecostal católica do mundo inteiro. Oxe! Então, a igreja de Chiquinho, aí junta outro Chiquinho, aí vai saindo Chiquinho, vai entrando Chiquinho, vai saindo Chiquinho, vai entrando Chiquinho. Esses novos Chiquinhos que vêm, eles vão entrando no espírito da instituição. Ou entra, ou a instituição joga ele para fora. Né? Tem espírito de instituição, como por exemplo a igreja católica, 2000 anos, é muito forte, né? Tem a igreja Assembleia de Deus, 100 anos, a igreja Assembleia de Deus tem 100 anos. Né? Tem igrejas novas que têm um espírito muito forte, 30 anos, 25 anos, né? Mas formou o grupo,
tem como fosse um anjo. Os judeus também chamavam de anjo. É como se fosse um guardião daquele local, daquela instituição. Cidades como Baixa da Égua. Aí, com o tempo e os moradores, esse espírito está se formando. Entendeu como é a coisa? Não deixou se aproximar do meu pai porque percebeu o que se passava. Eu não entendi. Então é o seguinte, são chamados espírito de instituição. O espírito de instituição é um espírito que se forma com a instituição. É como se, ao abrir o CNPJ, se abria também um espírito. E esse espírito ele vai crescendo com o tempo, né? É por isso que Deus pediu a Abraão um filho. Porque, e o que tem a ver Abraão com Jesus? Jesus, depois de 4.000 anos, é porque em Abraão se formou uma instituição. Existe o espírito dos judeus, que é um espírito muito forte, tá? Talvez seja um dos mais fortes do mundo, que resistiu tanto tempo. Sobre espírito, a Bíblia também fala sobre outros espíritos, como o espírito do anticristo. Que espírito é esse? É a alma do anticristo? Mas se a Bíblia diz, o espírito do anticristo já está entre nós, a Bíblia diz, há 2.000 anos atrás, é o quê? É o espírito de uma instituição cuja a forma é o poder e é contra Cristo, contra Deus. Entendeu como é a coisa? Josué e Caleb tinham um espírito diferente, assim como Daniel. Sim, então é o seguinte, se a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo está entre nós, isso há 2.000 anos atrás, você nem imaginava, você nem imaginava existir. Então é um espírito de uma instituição, e esse espírito da instituição ele tem poder de convencimento, ele tem poder de ação, né? A Bíblia fala sobre o espírito da mentira, o espírito de Satanás. O mundo jaz no maligno, o espírito do demônio está no mundo. O demônio tem espírito? E o demônio é anjo? O espírito é o conjunto, né? E o mundo também tem um espírito. O mundo é animado. E sabe qual é o espírito de Caim que formou o espírito do mundo? Eu fui falei, foi tudo. Me diga uma coisa. Qual foi o espírito que formou o mundo? Mumum Dodó. Quem foi que formou o mundo? Em quem foi formado o mundo? Qual o príncipe que formou o mundo? Diga aí vós. Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Qual é o espírito? Que a Bíblia fala sobre o espírito do mundo, né? Que espírito é esse? Espírito Santo não é. O que é um espírito? Um espírito é uma energia viva formada por um grupo ou uma pessoa. Tudo tem espírito, né? Sim, tudo tem espírito. Caim, Patrícia Braga pegou. Patrícia, Enoque, Espírito Santo. Não, quem formou o mundo, sim, quem formou o planeta Terra foi o Espírito Santo. Tá certo, você tá certo. Mas quem formou o mundo foi Caim. O pai, o patriarca, o mão-da-chuva desse mundo é Caim. Por isso que Deus não matou Caim. Caim pintou e bordou, matou seu irmão, fez de tudo, e Deus não matou Caim. Por que Deus não matou Caim? Deus foi tão compassivo com Caim. Caim matou o irmão, deixou na terra, matou por inveja. Deus não deu nem um diabetes em Caim, nem nada. Além disso, ainda protegeu ele. Por quê? Porque ele era um príncipe. Em Caim foi formado o mundo. O mundo é de Caim. Então o espírito do mundo é de Caim. Por isso que o mundo é tão cruel. O mundo para matar um é no instantezinho, é falso. O mundo que nós vivemos, ele tem um espírito de Caim. Ele é cobra comendo cobra. Entendeu? Por isso que não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo, essa organização que nós temos de homens, nasceu em Caim. O nosso patriarca, príncipe do mundo, é Caim. Por isso que Deus não matou ele. Né? Paz, pastor, sonhei viajando, misericórdia, mas isso é a realidade. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Mas nós temos que conviver com os 3.
É impossível a gente não viver com a carne, nem viver com o diabo, porque ele está solto no mundo. Legal, por isso que a Bíblia diz que que o mundo procede do maligno. Tá vendo? Quem foi que disse? João hoje está afiado, João. Você está afiado, né? Tá afiado. Então, o assunto aqui é o espírito das instituições. Qual é a primeira instituição feita que manda em tudo? É o mundo. E o mundo é cruel. Parece que quanto mais cruel no mundo, mais os grandes dominadores do mundo são cruéis demais. Cruéis. Gengis Khan matou milhões. Imperador Qin, 80 milhões. Joseph Stalin, 60 milhões. Hitler, lá embaixo, 6 milhões. Então, parece que os príncipes desse mundo, ou eles vão ter que ceder para Caim, ou eles não dominam. Entendeu? Todas as pessoas em destaque são príncipes. Às vezes sim. Mas o espírito do mundo é o espírito de Caim. Caim não morreu totalmente. O espírito dele está aí. Mas por que Deus não matou Caim? Porque ele era um príncipe. E se Deus matasse Caim, a terra ia ficar sem príncipe. Aí o demônio iria dominar totalmente. O demônio não domina totalmente. Ele domina 50%, 30%. Então a gente tem que aprender a lidar com Caim. Está entendendo? Quem quiser que o mundo seja justo, vai morrer. Porque o mundo não é justo. O mundo é louco como o pai dele. Quem gerou o mundo? Caim. Quem fez as primeiras cidades? Caim. Quem dividiu os primeiros povos? Caim. Pelegber, o filho dele. Então, a estrutura do mundo, o espírito do mundo chama-se Caim. Entendeu? Então, nós respeitamos. Se Deus respeitou Caim, quem é nós para não respeitar? Temos que aprender a viver com ele, que ele é cruel e assassino, ele mata mesmo, né? Aí, a maior instituição do mundo seria de Caim. Então foi porque Caim foi o primeiro a matar Macela? Não, Macela. Ele era o primeiro filho, ele tinha direito. Ele é príncipe por direito. Ele não foi porque matou Abel, não. Ele seria príncipe de todo jeito, matando ou não matando. Só que ele se desviou pesado. Então o mundo, o espírito que manda no mundo é o de Caim. Primeira instituição é o Caim. Ou você obedece o mundo, ou o mundo te come. E deixa só as pernas do lado de fora assim, ó. O cara chegou e disse, é porque Israel fez tantos combates, teve que matar tanta gente. Ô meu amigo, no meio de feras, o cara ou é feras ou é engolido. Ou você é fera ou você é engolido. Ah, mas porque o pastor fulano, o pastor ricão fulano, usa segurança, todos eles com metralhadora. Se não usar, os caras matam. É Caim. Nós vivemos no mundo de Caim. São os filhos de Caim. Príncipe veio do primeiro, né? João. É o principado, Por isso que Lúcifer é primeiro, porque ele foi o primeiro anjo a ser feito, né? O mundo foi dado a Satanás. Aí é outra coisa. Aí depois ele casou com Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, né? Veja aí no Lilith e Joyce de Assis, tá? Então o mundo jaz no maligno, porque ele sempre esteve no maligno. O mundo não ficou no maligno. Ele sempre foi safado, sem vergonha, cachorro. O mundo sempre teve a safadeza dele. A gente pensa assim, antigamente era tudo direitinho, antigamente era tudo legal, antigamente era tudo direitinho, antigamente era tudo legal. Nada, antigamente era uma putaria, mano. Raparigagem puta mesmo. Briga um matando o outro e comendo o outro vivo. O mundo sempre foi mundo, tá? Foi por isso que crucificaram Jesus. Poliana Fernandes, exato. Os filhos de Caim estavam tão preocupados. És tu, o rei? Tu vieste dominar entre nós? Existe um inconsciente, um inconsciente. Olha, peça a Deus para mostrar para você o que eu estou falando, a profundidade do que eu estou falando, tá? Por isso que eu estou falando extra. Hoje no sábado. Valdemir Vieira Salles. O homem que nessa terra miserável viver entre feras, sente inevitável vontade também de ser fera. Sim, Valdemir. Valdemir é coronel, ele sabe disso. O cara é crente, é coronel, vai andar sem arma. Eu sou coronel, eu ando, tem que andar com duas, uma na bunda, outra na virilha. Porque o mundo é cruel, meu irmão. O mundo é cruel, é feito em cima de Caim. O espírito que manda no mundo é o espírito de Caim.
Hã? O espírito do mundo, aí já é o principado do mundo. Aí, agora existe o principado da instituição. Por exemplo, a lua cheia está chegando, tá? A lua cheia hoje é sábado, né? Amanhã ou é segunda a lua cheia. Olha, preste atenção. A família tem um espírito. A família tem um espírito, né? Que representa todos os membros dessa família, como se fosse o anjo da família. Os judeus também chamavam de anjo, anjo da família. Aí vamos dizer, você ajuda uma pessoa da família, os outros não estão nem aí, mas o espírito da família vê. Ele é animado, ele é um ser, ele não é um anjo, mas é um espírito, né? Então preste atenção, o mundo jaz no maligno porque ele sempre foi no maligno. A estrutura mundial foi construída em cima de Caim. E veja quem foi Caim. Caim matava uma pessoa, se olhasse para ele, Caim matava, né? Se Caim não tivesse caído, aí o mundo seria outra coisa, meu irmão. Aí o mundo seria outra coisa, né? O mundo só está um pouco em paz por causa da igreja que ora, do cristianismo, da igreja católica, dos judeus. Mas se não fosse a religião, meu amigo, estava fedendo, era um tomando as coisas do outro, do jeito que era. Se Caim não tivesse caído, coisas boas, o mundo seria muito melhor. Patrícia Braga, exato, mas ele caiu, ele criou fera. Os filhos de Caim eram fera, matavam. Esse rio é meu, Peleg dizia, esse rio é meu, ele produz 800 bilhões de água por segundo. Só quem bebe dessa água sou eu, que eu sou Peleg. Aí começou a ver a estrutura da terra. Toda a estrutura política obedece a um espírito chamado o espírito do mundo. E quem quiser dominar neste mundo vai ter que fazer acordo até com o diabo. Como é que pode fazer? Ele lá e você cá. O que é isso, pastor? Isso é coisa do diabo. Sim, Jesus não disse, não nos manda para o inferno. Aí Jesus disse, vá para os porcos. Isso não foi um acordo, não. Isso foi o quê? Jesus fez acordo com o diabo, não um acordo como Salomão, que ele disse, eis aqui um que é maior do que Salomão. Eu não vou fazer acordo com você que nem Salomão fez. Mas ele teve algumas permissões. Então não dá para viver nesse mundo sem você se livrar do mal e até fazer um acordo com o mal. Eu me lembro de um pastor que botou uma igreja na favela e a igreja era constantemente assaltada. Os caras roubavam a janela, levavam som, roubavam a janela, levavam som. Aí ele foi falar com o chefe do local. Rapaz, a nossa igrejinha está aqui, os caras vêm a roubar, tal. Mas por que ele foi falar com a polícia? Porque a polícia não dava naquele lugar. Então o chefe do local disse, ninguém mexe na sua igreja. Avisa o pessoal aí, quem mexer na igreja do crente, morre! Oxe, podia dormir com a igreja com a porta aberta. Podia dormir com a igreja com a porta aberta. Então, preste atenção. Então, o espírito do mundo é de Caim. E você vê a personalidade de Caim. Caim era ousado, Caim era mentiroso, ele era assassino, né? E o mundo é o quê? Me diga. Nós temos medo do mundo. O mundo é o grupo de pessoas. E se eles acham uma brecha em você, eles comem você vivo. Davi mesmo falou que se não for o Senhor, os nossos inimigos nos teriam devorados. Por isso que a Bíblia diz, não seja muito manso, não seja muito brabo e não seja justo demais. Se você for justo demais, você vai se lascar. A Bíblia diz, está na Bíblia. Então, cada instituição teria um espírito. Então vamos dizer, eu vou para a igreja pentecostal da Baixa da Égua. Pastor, presidente, Chiquinhos. Então você vai ter que respeitar o Chiquinho, tá? Se Chiquinho é brabo, se Chiquinho é violento, tá entendendo? Quem gerou essa instituição é quem pariu o primeiro espírito. Mas vamos dizer que foi Chiquinho que gerou. Então você tem que respeitar. Aí quando você diz, eu vou ser pastor na igreja do Chiquinho. Aí você vai entrar, aí você vai começar a receber a visita do espírito da igreja do Chiquinho. Você está entendendo? O espírito da instituição. Né? Por isso que o militar recebe o espírito dos militares, o do exército recebe o espírito do exército. Então daqui a pouco esse cara que entrou na igreja do Chiquinho vai estar, Ave Maria, crê em Deus Pai, Ave Maria, crê em Deus Pai, porque Chiquinho fala toda hora, né?
A Maria. Então, vai encher, o Espírito vai transmitindo os dados de todos os chiquinhos que já passaram por ali. Entendeu? Sim ou não? Aí, vamos, militar. Quem foi militar sabe disso. Parece que o exército fala com a gente. A gente entra no exército de um jeito e sai de outro. Eu mesmo, até os dias de hoje, com 50 anos, eu sinto o cheiro do exército, o cheiro da roupa do exército e sinto saudade. É como se a instituição, de repente, ela se apresenta a nós. Aí ela se apresenta na forma de um sargento. Tá entendendo? Então é o seguinte, se você faz a vontade do mundo, você está fazendo a vontade do Caim. Caim é o pai do mundo. O príncipe do mundo na carne é Caim. Por isso que quem morre não morre. Quem morre fica vivo naquilo que fez. Eita, que palavra bonita! Como é? Isso é coisa de doido. Será mesmo, Chiquinho? Quem morre não morre. Quem morre fica vivo naquilo que faz. Esse cara é doido. Olha, preste atenção. Quando você faz algo, você se transfere para dentro desse algo. Eita. Quando você faz algo, você se transfere para dentro deste algo. Isso acontece desde filho até uma parede que você faz. Você está entendendo? Sim ou não? É por isso que isso acontece quando a gente compra uma casa e vai morar nela. Então, quando você for morar numa casa, você tem que ver o espírito da casa, né? Isso é uma ciência muito grande, tá? Isso é uma informação extraterrestre, mas isso não é assim perdido no espaço, não, porque muitos antigos acreditavam nisso. Quando você comprar uma coisa, você tem que falar com essa coisa. Você tem que falar, porque ali tem um espírito. Você tem que saber a diferença entre espírito e demônio. Demônio é um anjo caído. Espírito é uma energia viva. E elas se formam todos os instantes. Se juntou um homem e uma mulher, se forma um espírito. Se juntou um grupo de pessoas, se forma um espírito, né? Aí alguns deles apenas se dissolvem no ar, quando a instituição é desfeita. Ou se transfere para uma nova instituição. Grupo A, estamos no grupo A, e o grupo A se desfaz, aí de repente esse espírito se desfaz. Mas se tiver alguma coisa que esse grupo A fez, ele não se desfaz totalmente não, ele fica no grupo. E aí, se não há nada que foi feito, então esse grupo A se desfez e então ele se apega ao grupo B. Entendeu? A família como instituição tem um espírito, sim. A família como instituição tem um espírito. Independente das pessoas, vamos dizer, eu conheço famílias que o cara entrou na família, a família é meio antipática, mas a família espiritualmente gosta dele. Nos sonhos, a família parece protegendo ele. Tá entendendo? Eu estou falando do inconsciente, eu não estou falando do consciente. O mundo é inconsciente. Tem uma casa que mora nela, fica namoradeira. Tem uma casa que quem mora nela... Sim, eu já conheci a casa do chifre, já que quem morou nela levou o chifre. Aí a casa da namoradeira Também já observei casas que todo mundo que entra na casa fica doido por aquilo. É porque existe um espírito lá na casa que mexe com a área sexual da pessoa. Tem também casas que a pessoa mata. A casa, isso aí está na história, tá? Uma das causas, Wattville, lá nos Estados Unidos, todos os moradores que moraram nela mataram a família. Todos os moradores. E o último que matou a família e foi preso, dizia que era uma voz que chegava para ele e dizia: mata! Mata! Essa voz pode ser um demônio, pode ser um espírito do demônio e pode ser o espírito da própria casa. Você entendeu? Sim ou não? Essa casa fizeram mais de uns 20 livros dela. Tem 2 filmes dela. Se eu não me lembro, se a memória não me engana, é Horror em Wattville. É uma casa que manda as pessoas matar. E os caras matam. E ela entra dentro da pessoa. A casa entra na pessoa. O cara é o maior amor do mundo, todo mundo brincando, de repente o cara... Sim, então preste atenção, tá? A profundidade das coisas que eu estou falando para você, que
nosso ministério é de libertação. Eu tenho que falar coisas para você que mudem a sua vida, tá? Então, fiquei com medo dessa voz. O teatro. Então, você sabendo disso, você vai respeitar a instituição, um grupo de pessoas. Um grupo, depois de 2, é um grupo. Então, tem um grupo de amigos, então tem um espírito entre eles. Esse espírito, ele pode ir para o bem, pode ir para o mal, entendeu? Por isso que a menina riquinha, muito lindinha, namoradeira. A menina riquinha, muito linda, namoradeira. Foi namorar com um ladrão, com um assassino e virou assassina também. Foi namorar com o ladrão e assassino e virou assassina também. Acabou matando a família, acabou matando a família, acabou matando a família. Tarari, tarari, tarará. O que foi isso? Um espírito que se formou entre ela e o namorado dela. Tá entendendo? Então, os locais têm espírito. Cada cidade tem um espírito. Jerusalém tem um espírito. Por incrível que pareça, eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém. Eu saúdo Jerusalém, porque tem uma parte boa nela, mas tem uma parte muito ruim, que nasceu exatamente quando Caim matou Abel, matou ali em Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus morreu. Caim matou Abel no mesmo lugar onde Jesus morreu. Foi apenas uma repetição de fatos. Entendeu? Então ela tem uma parte ruim e uma parte boa. Tem muita memória. Por isso que tem gente que vai para Jerusalém e fica doido. Muita memória. A cidade. Então, para você não ser afetado negativamente por uma cidade, ao chegar em uma cidade, você sauda. Não está na Bíblia? Está na briba, hein, Valdemir? Está na briba. Está na briba, está na briba, está na briba. Está na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Ao chegar em uma casa, saúde com a paz a esta casa. C-A-Z-A. Não é com Z não, rapaz, é com S. Valdemir também é formado em letras. O cara é fera, meu amigo. É letra, é exército, é marinha, é polícia, é advogado, é um bocado de coisa. Então preste atenção. Ao chegar numa casa, saúde a casa. Paz seja nesta casa. E se a casa tiver paz, ela receberá. Se ela não tiver, a paz voltará para ti. A casa, olha, Bet. A casa é Bet, né? Bet Shalom, casa de paz. Saúde da Bet. Bet! Tem muita gente chamada de Bet antigamente, né? Então, quando Jesus Cristo chegar, e Jesus Cristo falou, se você entrar em uma cidade e ela não te receber, ao sair dela, sacuda a poeira dos teus pés, porque no dia do juízo, grande será o juízo sobre aquela cidade. Virgem Maria, a ficha está caindo, sim ou não? Sim ou não? A ficha está caindo? Sim ou não? Então Jesus Cristo manda saudar a casa, se a casa tiver paz, que tem casa que não tem paz. Ela recebe. Se ela não tiver, volta para ti. Ao sair de um lugar, ou de uma casa, ou de uma cidade, e eles não te receberem, sacuda a poeira dos teus pés, ou seja, rejeite. Então será grande o juízo sobre aquela cidade. Jesus também fala das cidades impenitentes, cidades que matam profetas, que destroem, né? Então, a Bíblia fala de locais como se os locais fossem vivos. Ai de ti, Bet-Salom, ai de ti, Bet-Saide, ai de ti, Corazim, Cafarnaum, que se ergue até os céus, cairás até o inferno. Cristo falou com a cidade como se a cidade fosse uma app. Uma app? Pessoa. Entendeu, bichinho? Então, chama-se espírito da instituição. Nunca ouviu falar nisso, né? É mesmo. Se você aprender a lidar com o espírito da instituição, você vai se dar bem, vai saber entrar e saber sair. Né? Você está me entendendo, sim ou não? O espírito da instituição,
você tem que saudar a instituição antes de entrar lá nela. Isso acontece com os maçons, né? Os maçons fazem isso, religiões antigas fazem isso, o Papa fazia isso, beijava o solo. Entendeu como é a coisa? Funciona, eu estou lhe falando porque funciona. Nunca ouvi falar disso, rapaz, tá ouvindo agora. Tá ouvindo agora, mulher. E é profundo, qualquer coisa volta a fita, por favor, e você vai ter algo a mais, tá? Então, vamos lá, exemplo, isso acontece muito comigo, porque eu trabalho muito com famílias, né? Então, você pode invocar esse espírito, negociar com ele? Sim, pode. O cara diz, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha esposa, mas minha esposa lhe odeia. Eu digo, tudo bem, mas ela vai me amar. Ah, mas aí tal. Inconscientemente, aquela família recebe. Como foi um membro que me convidou, então a gente entra para abençoar. Os espíritos que aperreiam aquela família começam a batalhar tal, e a gente começa a aplicar a lei do voto, a lei da oração, e de repente a coisa toda muda. Entendeu? Então, o espírito da família me recebe. E às vezes, por exemplo, tem um cara lá, eu já tratei de família, que o cara olhava pra mim e fazia assim, ó. Parecia que o cara tava com dor de barriga constante. Mas esse foi o que mais me ajudou. Lá na frente, que incrível, né? Um inconsciente. Entendeu como é a coisa? Abençoar o lugar é que chegar e sacudir os pés se for mal recebido. É mesmo, Sula Ferreira lembrou bem. Você tem que abençoar. Abençoarei aonde colocar a planta do teu pé. Então é lugar, né? Você não vai botar a planta do pé em cima de ninguém. E sacudir quando não for bem recebido. Tá na briba. Por que gravar... Deixa eu ver aqui. Por que gravar um vídeo de espírito de instituição? Eu tô gravando. Eu tô falhando, Gabriel. Tô falando agora. O espírito de instituição. Né? Tem coisas no canal Joilson de Assis que você nunca ouviu. Mas se você olhar, a primeira coisa você tem que perguntar, tá na briba? Você tem que ser que nem Chiquinho. Tá na briba? Tem algum fundamento que esse cara tá falando? Tem. E muito. Eu trabalho com isso há muito tempo. E tenho informações privilegiadas, tá? As coisas de Deus é louca o homem natural, mas para nós que somos de Deus acreditamos. Será que é por isso que quando chegar numa cidade tem que dizer seja bem-vindo? Sim, o Senhor é outra coisa. Eu não vou falar em nome da igreja, estou falando em nome do teólogo Joilson de Assis. E de Chiquinho. Pergunta para Chiquinho se tudo tem espírito, pastor. Tudo tem espírito. Um pé de bananeira tem espírito, um carro tem espírito, uma pedra tem espírito. O que é espírito? É uma energia. E essa energia, as energias são vivas, blá, 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 blá. E elas são o princípio de toda lei. De toda lei, a lei não é anjo, a lei é um espírito vivo. Entendeu como é a coisa? E a primeira lei a ser formada foi a sabedoria. E está escrito no livro de Provérbios que ela é um espírito vivo. E ela mesmo diz, eu sou a lei, e foi a primeira coisa, o primeiro espírito que Deus fez antes de fazer todas as coisas. Está na Bíblia, gente, tá ali, é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Eu sou a lei, e fui a primeira a ser feita por Deus. E através de mim, Deus fez todas as coisas. Me abraça, que eu te exaltarei entre os homens. A lei falando, a lei é um espírito. Agora existem os outros espíritos, que são bem menores. Por exemplo, um restaurante tem um espírito. Um restaurante de 10 anos. Aí entra um cozinheiro velhezo. Eu sou um cozinheiro muito lesão. O espírito vai. Se ele está com o coração aberto, o espírito do restaurante vai entrar dentro dele. Ele vai se tornar o melhor restaurante. Entendeu? Transferência de espírito, Joilson de Assis. Dá uma olhada aí. Então nós temos 3 inimigos que a Bíblia fala. O mundo. Boa tarde, pastor Regina Cordeiro. Um cheirinho em você, Regina, e um cheirinho a Edilon, seu esposo e no seu irmão. Olha, a Bíblia diz que existe a carne. A carne é viva ou é morta? A carne é viva. Aí o segundo inimigo é o mundo. O mundo. O que é o mundo? O mundo é o espírito de Caim. E o diabo. Quem é o diabo? É Satanás, a antiga serpente.
E esses três são apresentados na Bíblia como inimigo da gente, que a gente tem que saber lidar. Mas a gente não vai pegar uma facada e dar uma facada na gente mesmo, né? Entendeu como é a coisa? Então, a questão do espírito do mundo, né? Espíritos mundanos, existe. Toda instituição tem um espírito. E os membros dessa instituição são visitados por esse espírito. Uma igreja antiga, a igreja radical. Irmãos, não pode raspar o sovaco. Irmãos, não pode raspar. Irmãos, não pode usar batom. Os novos membros, são todos possuídos pelo espírito da igreja. Aí, Cristo, Jesus, Deus, é outra coisa, entendeu como é a coisa? Eu estou falando de espírito de instituição. E a política bate de frente com isso. Quem entrar na política vai ter que rezar conforme a cartilha de Caim. Entendeu como é a coisa? Vai ter que respeitar a cartilha de Caim, senão é engolido. Qual é o país que não obedece ao mundo? O rei do mundo é Caim. E Deus deixou, porque se não fosse Caim, seria Lúcifer. Aí ia lascar tudo de uma vez, né? Então, preste atenção. Tem alguma pergunta sobre isso? Tem alguma afirmação? O que você acha? Se amamos o jegue à vontade do dono. Se amarra o jegue à vontade do dono. Farol de leitura. Gostei. Gostei porque tem um jegue, né? Se amarra o jegue segundo a vontade do dono. Se o dono quer que amarre no chão, amarre no chão. Se amarrar no pau, amarra no pau. Não dá pra gente viver no mundo assim, sem obedecer ao mundo, não. O mundo tem suas regras. Tá entendendo? E o mundo matou Jesus. E pronto. Caim matou Jesus de novo. E quem era Caim? E quem era Abel? Nós temos por pai Abraão. Aí Jesus olhou para eles: vós tem por pai o diabo e quereis agradá-lo. Vocês não têm nada de filho de Abraão. Se vocês tivessem filho de Abraão, vocês acreditavam em mim. O mundo ao nosso redor é vida. Ninguém pode negar. O mundo são as regras criadas em Caim, que vivem até hoje, tá? O mundo ao nosso redor é vida. Eu não estou falando mundo terra, estou falando mundo instituição. Pergunta de Gabriel, também fiquei curioso. Qual é a pergunta de Gabriel? O mundo jaz no maligno, exato, a Bíblia diz. Será que porque os governantes, pastor, será porque são governantes, pastor, os políticos? Todo político tem que rezar conforme Caim. Ele vai segurar as pontas, mas ele vai ter que respeitar Caim. Quem manda é Caim. Quando pega uma criança bem pobrezinha para criar numa família muito rica, ela pega o mesmo espírito ou prevalece o DNA. Às vezes acontece as duas coisas. Às vezes pega o espírito da família nova e às vezes não pega. Por isso que muitos adotados acabam matando os pais, porque ainda traz resíduos do pai biológico. Salve, pastor Joilson! Jesus abençoe, sou de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí é muito lindo, eu estive muitas vezes em Jundiaí. Um cheiro, Maria do Carmo. Isso da casa é de 100% real. Eu vivi isso, tem 4 anos. Estou livre, graças à vida do Senhor, pastor. Eu fui liberta da depressão. Tem casas que dão depressão na pessoa, o espírito da casa dá. Por isso que tem de cristão que vira político e muda totalmente. Sim, o cara dá sopa a vida todinha. Aí vira deputado e deixa de dar sopa. Entendeu como é a coisa? Por isso que o mundo está cheio de ganância, ladrão. Sim, porque o mundo é de Caim. O príncipe deste mundo é Caim. E o outro príncipe é o demônio, lascou. Agora a gente tem que sobreviver no meio dessa maré toda, né? Pois é. Libere uma palavra profética para mim, Nice Barbosa. Eu te abençoo, Nice. E uma luz há de brilhar na tua vida e te fazer muito feliz. Quando eu conheci o Senhor, eu estava depressivo, doente, querendo me matar. A casa que eu morava era perturbada mesmo. Fiz votos com o Senhor. E foi Opsidney Sampaio. Glória a Deus que você está livre desse monstro que é a depressão, né? A paz, pastor, a paz. Pastor, estou no Pará e o meu marido no Piauí. Será que vem ainda? Me responda.
Aí temos que orar e pedir para ele vir, né? Se ele não vir, você tenta ir. Não fica muito longe do tempo dele não, tá? Tem casos que levam a pessoa para o suicídio. Eu recebo em nome de Jesus, a minha que eu moro, sinto depressão constante. Então pode se mudar a casa. Vamos falar sobre casa amanhã? Bora, domingo. Eu vou falar como otimizar a sua casa. A pessoa acha que o tempo todo vai acontecer algo ruim. A depressão, né? Pastor, sonhei. Então, tem alguma pergunta sobre instituição? Hoje eu decidi, eu não entro no sábado, tá? O sábado é da família. Mas hoje eu decidi falar sobre isso, foi um toque, porque muita gente sabe que existem espíritos, mas não sabe que existe espírito de instituição, né? Amanhã vocês me lembrem, tá? Sobre falar como otimizar a sua casa. Eu vou dizer para você como deixar a sua casa com um espírito bom. Então, cada instituição, preste atenção, existe o espírito, existe. A Bíblia diz. Jesus falou. É como se cada lugar se formasse um espírito. E as pessoas que vão se unir naquele lugar, se agregando naquele lugar, ela vai recebendo as informações espirituais daquele lugar. Eu tive isso pessoalmente, tá? Eu tive a honra de conversar com príncipes católicos. Ou seja, eu tive a honra de falar com a Igreja Católica. Ou um representante, né? Porque é muito grande. Ou seja, e me deu muitas coisas. Inclusive escrevi até um livro, né? Chamado Frei Lourenço. E tive sonhos, voltei para o passado e tudo. Então tem como você respeitar uma instituição, porque a instituição ali não é só os membros da instituição. A instituição ali é um espírito também, que é formado por esse membro, né? Entendeu como é a coisa? Então, você vai numa cidade, você sauda a cidade. Você vai num lugar, agora vai ter lugar que não vai gostar muito de você, vai ter lugar que nem cheira nem fede, vai ficar só olhando para você. Tem lugar que se você não sair, morre, tá? Por exemplo, o cara viveu a vida toda no Rio de Janeiro, em uma comunidade do Rio de Janeiro, que as balas é traçante, as balas lá. Pium, pim, pá, pim, pá. Nunca houve nada, ele nunca nem deu uma topada, né? Nunca deu nenhuma topada. Mas o que acontece é que ao se aposentar, ele veio aqui para o Nordeste, uma cidade muito pacata aqui no Nordeste. Queria se livrar da violência, né, do Rio de Janeiro. Então, quando ele chegou aqui, ele foi assaltado e morto. É muita coisa, né? Espírito de instituição, é isso que eu estou falando. Cada instituição, a partir de 2 pessoas, forma um espírito. Que pode ser forte, pode ser fraco, pode ser agressivo, entendeu? Então, não somente igrejas, casas, qualquer instituição, mesmo que ele seja político. Vamos criar o partido do TT, Tutu e Tatá, pronto. Aí, com o tempo, esses membros, eles vão se somando, né? Eles vão se somando e se forma um espírito. Esse espírito, ele olha, ele fala, e ele transmite para os novos membros desse grupo as suas ideias, tá entendendo? Na Bíblia também fala sobre o espírito de Jezabel. Olha, Poliana Fernandes. Vocês podem acrescentar, gente. Estamos aqui para conversar, tá? Você pode acrescentar, se você lembrar de alguma coisa, pode escrever aí, né? Então, é o espírito de Jezabel. Então, Jezabel pariu um espírito. Que espírito seria esse? Seria um grupo de mulheres? Seria um grupo ligado a quê? Para quê? Entendeu? Aqui no Nordeste já houve muitos grupos de extermínio, né? Aí esses grupos eles formam um espírito. A turma que participa dele acaba sendo influenciada a exterminar. Isso acontece em jogo de futebol. O último cara que eu estive estudando, que matou um cara com uma paulada na cabeça, ele não tinha nenhum antecedente criminal. É como se fosse um mentor. Exato, Sula. Ele não tinha nenhum antecedente criminal, ele não tinha nem matado uma barata no banheiro. Mas ele foi pro jogo, aí tava lá a torcida organizada. Aí pegaram uns pau, começaram a brigar, turma organizada com turma organizada. Aí a câmera filmando, que o cara começou a brigar com ele, aí levou um pau de um cara, levou um pau do outro, ele perseguiu o cara e deu uma paulada na cabeça do cara. Foi ali onde matou o cara.
Ele estava possuído pelo de Satanás também, mas ele estava possuído pelo espírito da turma, da torcida organizada. É o chamado estouro da boiada, é o espírito do grupo, que acontece na vaca, no boi e acontece no ser humano. Quem trabalha com gente sabe o que é isso, o espírito da boiada, né? Ou seja, se a boiada se assusta, todo mundo se assusta. A Bíblia também fala sobre o espírito de Belial. E Belial tem espírito? Tem. É uma instituição do demônio. Existem várias. E essa instituição, você entra e começa a receber informações, né? Primeiro você tem que passar pelo crivo dos chefes. Depois que você passar pelo crivo dos chefes, o espírito da organização, da instituição, ele começa a transmitir para você dados. Entendeu? O espírito de instituição é um espírito grupista. Como, por exemplo, a máfia. Aí tem vários tipos de máfia, né? Tem a máfia japonesa, tem a máfia italiana. A característica da máfia italiana é, buongiorno, eles se beijam, eles se amam, né? Ele tem o chefe dele como pai, eles beijam na mão do chefe, o chefe cheio de ouro, cheio de coisa. Esse mesmo espírito acontece, por exemplo, com máfias de jogo de cassino, de jogo de bicho. Eles têm vontade de beijar um ou outro. Buongiorno! Isso acontece no futebol, isso acontece no presídio. Você está entendendo, sim ou não? O cara roubou só uma banana, aí foi pro presídio. Se ele for fraco, o espírito do presídio vai entrar nele, ele vai virar um bandidão. Você está entendendo, gente? Sim ou não? É uma influência espiritual, existe um espírito naquela instituição. A Grégora, eu não sei, o que é a Grégora? O que o senhor acha de bruxa velha? Sonhar com bruxa velha é maldição, tá? O senhor tem contato com extraterrestres, informações que o senhor não são daqui da Terra. Como é essa história? Lê aí, Chiquinho. O senhor tem contatar, Totó, Chiquinho tá lendo, com extraterrestre, porque essas informações do senhor CR não é daqui da Terra. Meu Deus, quantas informações! Vixe Maria! Ó, Sidney Sampaio, que legal! É legal mesmo. É muito grave, pastor. Meu Deus, sim. É o espírito. Aí um homem se junta com a mulher, a alma do homem se junta com a mulher, aí forma um espírito. Entendeu? Eu já vi homem manso virar brabo. Porque a mulher era braba. A mulher puxava peixeira, o cara também passou. Chiquinho é o autor ego do Joilson de Assis. Verdade, pastor. Tem cidade que me senti algo melhor. E também em relação à instituição. Algumas passei até mal. Olha, tá vendo? Viviane e Maria. Tem cidade que parece que rejeita a gente, tem cidade que ama a gente. Aí quando ela ama a gente, se uma pessoa ajuda a gente, os caras se apaixonam por nós, né? Os caras se apaixonam por nós. Bem, é isso que eu senti em Gurupi. É isso que eu senti em Tocantins. O Rio conversou comigo. O cabador, maluco. E o Rio Tocantins é muito mais forte do que outros rios que existem no Brasil. É porque ele é antigo, ele é quieto, ele tem muita coisa ali dentro, muita coisa ali dentro. E o peixe, né? O peixe tem muito tesouro no peixe. Eu digo isso com toda certeza. Muito tesouro no peixe, muita coisa embaixo do peixe. O peixe é pobre porque quer, tá? É porque não busca também. A Grégora é um espírito coletivo, mentes semelhantes vibrando juntos, formam um espírito coletivo. Eita, gostei. Beletereuze. É o nome do site. A grégula é um espírito coletivo. Sim, seria uma grégula. Mentes semelhantes vibrando juntas, sim. Formam um espírito coletivo. Esse espírito pode tomar várias dimensões. Uma tropa, tá entendendo? Uma tropa. Eu participei de uma tropa que a turma não tinha medo, não. Né? Quantas vezes eu já tive loucura? O medo não vem. E quando vem a gente se caga todinho, mas quando tá no grupo a gente não tem medo não. O que tu quer, meu irmão? Tal. Ou seja, o tenente criou um grupo, um subgrupo, e esse subgrupo era fera. A gente era mais fera do que o Pelopes. A gente chegou a ganhar do Pelopes. O Pelopes
grupo de operações especiais. No quartel onde eu participava, o 3º batalhão, que era o nosso, 3º pelotão, ganhou do Pelopes. A turma virou fera. Se fosse para combater o combatente, a gente ia na tapa. A gente olhava no olho e dizia, venha, tu é grande, mas pé de coco é maior, a gente derruba. Bora! A gente foi contaminado por um espírito. A gente não tinha medo na hora da guerra lá, do treinamento, né? Então, existe o espírito do exército, entendeu? Existe o espírito da polícia, por isso que ao falar mal de alguém ou de alguma instituição, você tem que ter cuidado, porque você está falando mal de uma grégora. Eu não sabia desse nome grégora, não. Você está falando mal de um espírito coletivo, entendeu como é a coisa? Vamos falar sobre isso, tá? Gislene K. Estou ouvindo siglas canta o som. Pastor, qual o significado? Tem alguma pergunta sobre isso? Então é o seguinte, cada instituição, ela tem o seu espírito coletivo, tá? Então, por exemplo, você vai para a Índia tem um espírito coletivo. E ela impõe leis, né? Aí você vai para os judeus lá, Israel tem um espírito coletivo. Né? Quando eu estou no meio dos judeus, eu sinto uma presença de sabedoria muito grande. Aqueles caras parecem que amam a sabedoria. Né? Quando você vai para o alemão, tem um anjo dos alemães e tem um espírito coletivo. Esse espírito se manifestou na guerra. Quantas fotos foram tiradas? Gigantes de 8, 10 metros lutando no meio da tropa. Gigante lutando com gigante, ou seja, espírito coletivo lutando contra espírito coletivo. Aquele ditado, me diga com quem andas e eu direi quem é. Certo, porque, exato, Poliana Fernandes, você será envolvida pelo espírito de quem você se agrupa. Se você é uma ovelha e se agrupa com um lobo, em breve você será uma lobinha. Mas se você é uma pessoa que se agrega com gente boa, você será boa e vai haver, tá entendendo? Eu participei de uma instituição que quase todos eles tinham um punhal. Eles eram fanáticos por punhal e espada. E eles apresentavam os punhais, as espadas com todo carinho. Aí eles, olha, Joilson, olha que espada. Olha a bainha, ó. Antes de eu sair, eu comprei um punhal, bem bonito. Aí eu digo, oxe. Aí a ficha caiu. Eu falei, oxe. A maioria dos membros dessa instituição gostam de punhal, espada, coisas assim. E eu fiquei, gente, por que eu passei a gostar de punhal? Né? Aí eu vi o punhal de 2 líderes. Rapaz, teve um que tem uma espada daquela que o cara recebe quando se forma em oficial. Essa espada é de 1900 e tanto. Olha que espada linda. Os cabas não são violentos. São não, mas eles gostam de espada, de punhal. Então há um espírito no grupo além do que é visível, além das ideologias, entendeu? E esse grupo ele se forma. E como eu estava no grupo, já estava atrás de sabedoria e de outras coisas, eu estava com a alma aberta, né? Então, antes de sair do grupo, eu tinha comprado uns 2 ou 3 punhais, do bom, né? Pastor, minha amiga faz uma amizade com um homem safado, e foi a derrota dela, exato. Por isso que me diga com quem anda, né? Você tem que agregar com um jeito melhor do que você, tá? Isso, se você pensar no que eu estou falando, vai te ajudar. Porque também teve muitas mães que deixaram os filhos se agregar com gente ruim. Os filhos hoje estão terríveis. Tanto no crime, como na vida errada da pessoa mesmo, né? Eu conheci mães que os filhos eram maravilhosos. Mas aí eu cheguei na casa dela, aí tem uma tropinha chamando o filho dela. Falou, eu olhei assim, disse, essa tropinha é meio desmantelada, hein? Ela disse, mas os amigos dele, o que pode fazer? Eu digo, não deixa não, mulher. Onde é que o filho dela está hoje? Está no mundão. Se perdeu o rapaz todinho. Entendeu? Então, aquele grupo ali, quando eu vi uma patotinha de 5, 6 caras, meio diferente, chama fulano, aí eu olhei assim, aí disse, e o cara era fera, era da igreja, era cantor, era lindo, falava língua estranha, batizado com o Espírito Santo, a coisa, eu disse, mas rapaz, esse cara, maravilha, olha que voz,
Parecia de Nelson Ned. Que voz maravilhosa. Aí o cara vai procurar ele hoje, né? Não estou dizendo assim, criticando não, estou dizendo assim, mostrando como que o grupo faz a cabeça do cara. Porque existe um espírito naquele grupo. Aqueles 5 jovenzinhos ali, tinha uma safadezazinha entre eles, entendeu? Mas o rapaz era da igreja, irmão. Sim. O rapaz era batizado com o Espírito Santo. Sim. O rapaz... Mas era gente. Dizem que a gente controla até o peito a água, né? Mas se a água passar para o pescoço, a gente não controla ela. Então você se controla, mas o grupo vai minando você, né? Trato bem todos, mas penso 1000 vezes antes de convidar alguém para vir na minha casa. Vou ser muito seletiva. Você está certa. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores? Fui muito recebido em uma igreja, mas eu não gostava de fazer núcleo na minha casa. Uma vez por semana, aí saí. Eu também não gosto, nunca gostei de fazer núcleo na casa de ninguém. Assim, a gente faz um culto e tal, mas ficar trazendo gente de fora demais, não, né? Um culto festivo, alguma coisa, tudo bem. Isso eu vou falar sobre isso amanhã, tá? A pessoa se desvia, pastor. Sim, você está certíssimo, Denise. Certo, Denise? Então, ao andar na vida, preste atenção no pastor Joilson, saiba que tudo tem espírito. Uma bananeira, um pé de caju, uma pedra. E que pessoas têm espírito. E existe espírito coletivo que é de grupo. Formou 2 pessoas, é um grupo. Se no seu trabalho tem um filho da mãe se juntando com os amigos e está falando mal com você, ou você destrói esse grupo, ou esse grupo vai crescer e vai minar você. Eu já vi cara fechar firmas inteiras. Começou um cara formando um grupinho. Depois 10 desses grupos meteram o patrão no pau. Fechou a firma. Se combinaram, foram se combinando. E o chefe foi o último. O chefe foi só mandando os outros. Então, ou você identifica esse grupo, esse espírito, e tenta exterminar ele, ou ele extermina você. Que no caso existiu um espírito da firma. A firma avisa. A firma, tem um negócio errado aí. Né? Esse espírito se forma até em cidade. Veja aí uma cidade aí, um país aí, estão tomando a igreja. Estão tomando no cacete, na tapa. Isso foi um espírito que se formou, aí rejeitou o espírito da igreja. Entendeu como é a coisa? Estão tomando na tapa. E tudo indica que vai tomar mesmo. Já tomaram, né? Não é persuasão. É muito mais do que persuasão. Se trata de espírito. Persuasão é quando o cara vai lero, vai se cola. O que eu falo de espírito é um espírito, né? Pronto, tem famílias que espíritos de moça velha existe, espírito de doença, aí começa mesmo de membro a adoecer, mesmo da família. Então, a libertação vai quando o pastor entra e repreende esse espírito familiar e se forma um novo grupo, uma nova crença, uma nova vibração, né? Deixa eu ver mais aqui. Esse espírito de grupo, ele pode se tornar doido, né? Uma das coisas mais doidas que eu já vi foi um grupo de mulheres que gostavam de protestar. Aí elas foram se combinando. Isso aí eu assisti, não foi ninguém que me disse não, tá? E de repente elas foram pra praça, compraram agulha e linha e costuraram as vaginas. Foi. Vamos protestar! Bora! Costura minha vagina aqui, bora! Aí sentava na mesa, a outra costurando, com agulha de cavalo mais, né? Como é que eles iam mijar depois, hein? Não sei. Tinha delas que ficaram até com raiva. Ninguém quer me costurar, não? Eu quero que me costure. Mas não dá tempo, não. Aí a polícia chegou, né? E elas estavam assim, tem que costurar, vamos protestar, tem que costurar, vamos protestar. É uma leseira que dá. Existe um espírito do mundo. Quando o mundo diz, vamos fazer guerra, aí nasce a guerra mundial, todo mundo matando todo mundo, depois... Por isso que a Bíblia fala, espírito do mundo, espírito do anticristo, porque tem espíritos, são como se fossem frequências, entendeu? Frequência de violência, frequência de safadeza, frequência de tudo, entendeu? O perigo é quando entrar num grupo e ninguém aceitar, pode fazer mal para quem... se você vai para um grupo e o grupo não te aceita, saia. Pode ser o melhor grupo do mundo, porque não costurou a boca. Patrícia, gostei. Mas costurar, teve umas 20 lá que tiveram que ir para o hospital. Agora, o que é isso, Patrícia? Como é que uma mulher decide protestar costurando a vagina em plena praça?
E ela dizendo, é meu direito, eu sou mulher, eu posso costurar minha vagina. Aí a polícia, mas você tá nua, não pode não, né? Ou seja, a turma endoideceu. Vê o pastor John, todo mundo se matou, com veneno, com tiro na cabeça. Espírito do grupo. Então, se um pastor doido criar uma igreja, a igreja doida de Cristo, todo mundo se mata, né? Rapaz, pastor, Deus salvou muito filho da macumba, das drogas, amigos estão todos mortos. Graças a Deus que salvou seu filho, né? Não é falta de sabedoria, não. É o espírito do grupo. É gente doida. Mas tudo bem que haja um doido, que haja dois. Mas o quê? Dezenas de mulheres? Hã? A maior prova que existe espírito grupo foi uma mulher que começou a dançar numa cidade medieval. Ela chegou na cidade... Aí a outra chegou perto dela e... A outra chegou perto dela... Outra chegou... Eles começaram a morreram de tanto dançar. Essa dança durou mais de mês. Todo mundo dançou até exaustão. Era gente morrendo, aí o cara vinha pegar o defunto, aí começava... Forró. Não tinha música, não. Até hoje a ciência não sabe o que é isso. Sabe o que é? Espírito de grupo. Era um espírito que entrou nessas pessoas. Estuda aí, pessoas que morreram de tanto dançar. Dá uma olhadinha, né? Cuidado com o espírito. A mulher ligou para mim, pastor, eu digo sim, pastor, eu sou assim, eu sou meia crente, eu digo, tá certo. É porque assim, eu fui para uma festa assim do baile funk. Aí eu tô grávida. Eu digo, tá certo. Aí o senhor ora por mim, eu digo, oro. Aí eu não sei quem é o pai. Eu digo, o que foi que houve, mulher? Ela disse, não, porque eu sou assim, quase crente. Eu fui para a festa do baile funk, aí tomei uma, todo mundo tomou uma. Aí ficou na fila, né? Todo mundo na fila. Aí o que aconteceu na fila? Adivinha? Sim, quantos homens tinha na fila? Eu nem sei quantos. Qual foi deles? Eram muitos. Ave Maria, mulher. Como é que tu faz uma loucura dessa? Eu não sei. Eu sei que eu entrei na galera, meu amigo, e só as cachorras, só as cachorras. E eu tomo cachorro pra cima, e tomo cachorro pra cima, e tomo cachorro, e tomo cachorro, e cachorro, e cachorro. Oxi, e o filho? Tu não desconfia de quem é, não? Bem, eu vou esperar nascer para dar uma olhada nas fotos para ver se eu identifico o pai. Tu tava com a alma muito aberta, mulher. Tu tava com a alma reganhada. Cuidado com os espíritos. Não é ficar entrando. Entrou muito espírito aí. Então, tem espírito coletivo, né, de briga, né? Famílias que gostam de brigar, né? Aí aquela família, por isso que os judeus eram muito seletivos para casar, né? Magna, pelo casamento, pastor, a primeira vez que eu assisto. Obrigado, Magna, Deus te abençoe. Essa mulher achou que era um portal. Era um portal, passou muitos espíritos. Tem o espírito do riso? Sim, tem o espírito do riso. Tanto pastores usam, como palhaços usam, né? Tem gente que conta uma piada, você ri que se mija. E tem pastores que faz a pessoa rir tanto que desmaia. Eu já vi pastor fazendo pessoas rirem que desmaiam. Os especialistas nisso são americanos, né? Então, cuidado ao entrar num grupo, tá? Porque você será possuído por ele. Eita! Você entra no grupo e o grupo entra em você. Entendeu como é a coisa? No caso dessa menina aí, entrou muito grupo aí, muitos grupos. Eu acho que de manhã ela não sabia nem quantos grupos tinha entrado. Porém, você entra num grupo de futebol, aí você estuda o grupo. Pode ter certeza, se esse grupo de futebol gostar de palavrão, você vai começar a falar uns palavrãozinhos. Se esse grupo de futebol for violento, você vai começar a virar violento. Se esse grupo de futebol for pacífico, então tenha cuidado com o grupo, porque existe um espírito no grupo, né? Entendeu como é a coisa? Existe um espírito numa casa, né? Existe espíritos bons e ruins. Cristo mesmo falou que existe um tipo de espírito no grupo dele. Eita! Vamos para a Bíblia! A Bíblia é a palavra de Deus! A Bíblia é a palavra de Deus! É a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus ia passando na cidade de Samaritano. E
os samaritanos não receberam Jesus, ou seja, o grupo não recebeu Jesus. Então os discípulos chegaram para Jesus e usaram a Bíblia. Jesus! Oi, porque Jesus era nordestino também. Oi, bichinho! Vamos orar a Deus do jeito que Elias fez e descer fogo do céu e matar esses caras tudinho, que eles não receberam a gente não. Aí Jesus falou, vós nem sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio matar, destruir os homens. O Filho do Homem veio salvar os homens. Então Jesus Cristo falou, vocês não sabem nem que espírito sois. O espírito do nosso grupo aqui não é para matar ninguém, não. O espírito do nosso grupo aqui é para salvar as pessoas. Hã? Você está entendendo? Você se torna a média das 5 pessoas que você convive. Eita! É legal. Quais as 5 pessoas que mais você tem convívio? Você será igual a uma delas. Ou a elas, né? A soma, né? Eu ouvi falar de uma história semelhante. Então preste atenção. Jesus Cristo falou que existe um Espírito. A Bíblia fala sobre o Espírito de Cristo, Espírito do Evangelho, Espírito da Bíblia. É como se cada instituição formasse um Espírito. Está entendendo? Por que você está me assistindo hoje? Por causa do Espírito do Evangelho. Você está ouvindo João de Assis porque você sabe que ele vai falar alguma coisa da Bíblia, do espiritual. Está entendendo? Você não está assistindo eu porque eu sou bonito e gostoso, apesar de ser também. Mas você está me assistindo porque você sabe que tem alguma coisa que você quer acrescentar na sua vida. É o Espírito do Evangelho. Quando a gente fala em nome de Deus, ele estará no meio. Está entendendo? Ou seja, ele está no meio de todos que falam nele. E se o Satanás, o cara falar do Satanás, também está. Então Caim é mau e Satanás também é pior. Sim, Caim é o príncipe humano. O chefe do mundo é Caim. Até os dias de hoje, até o final. Por isso que ele disse, o meu reino é eterno. O meu reino é esse. Se Cristo, por isso que ele disse também, eu não vou colocar remendo novo em pano velho. Eu vou fazer nova todas as coisas. Eu vou botar um remendo no reino de Caim. Caim é sempre mau. Caim sempre é assassino. Entendeu? Me mostre qual o reino e qual a política que nunca matou ninguém, que nunca fez guerra. Só um. Diga assim, só um. Não existe reino. Aquele reino que não queria fazer guerra era comido pelos outros. Isso é a lei de Caim. Entendeu? Os reinos mais bem-sucedidos do mundo foram os que mais mataram. Eita pílula. Os reinos mais bem-sucedidos do mundo são os que mais mataram. Eita pílula. Calma. Vamos citar os vikings. Mataram quantos? Os vikings deram origem à Noruega. A Noruega é um lugar maravilhoso. A China, com Mao Tse Tung. Quantas guerras houve com os britos e os gauleses da Inglaterra? Então, nós não podemos dizer, olha, para você ser bem sucedido na vida, seja santinho, gostosinho, até Israel teve que matar muita gente. Senão não sobrevive, não. É o mundo de Caim. Por isso que os mais velhos diziam, quem dizia era meus avós, isso é o mundo de Caim. Tá entendendo? Por isso que é bom a gente transcender ao passado. Os meus avós diziam, isso é o mundo de Caim, são os filhos de Caim. Isso é uns filhos de Caim. Viu, João de Assis? E vovô, isso é o mundo de Caim, ó. Isso é o mundo de Caim, cheio de Caim aí, ó, Caim, ó. Tudo é Caim. Isso que há 40, 50 anos atrás, meu Deus do céu, os velhos sabiam que quem manda nessa terra é o espírito de Caim. Qualquer nação do mundo, ela teve os seus pendengues, as suas barrelas, envolvendo violência e muita luta, né? Estou aprendendo moído, muito. Então preste atenção, espírito de instituição. E tem gente que se destaca na instituição. Por exemplo, instituição Joilson de Assis tem um espírito de cura, de libertação. Aí tem pessoas que destacam, a Silvia Regina é uma delas, Ana Maria é outra. Aí tem Teles, tem... Vai me lembrando aí, gente? Aí tem tanta gente que se destaca. Tem umas que vão, meu amigo, a Adriana Reis, tem a Hermenegilda. Na instituição vai se levantando pessoas. E vai se destacando no meio da instituição, entendeu? E aí,
pessoas, e outras são rejeitadas, porque algumas também chegam sem saber respeitar a turma. Entendeu como é a coisa? Aí chega, a instituição protege o líder. E o líder protege a instituição. Quantas pessoas já visitei em sonho? Quantas bênçãos chegam até você porque eu abençoo você? Mas também, se alguém atacar o líder, os membros que são ligados espiritualmente a esse líder, atacam. Você está me entendendo? É o grupo, é o poder do grupo. Se o grupo ora por libertação, tem libertação. Se o grupo ora por qualquer coisa que ele orar, ele terá. Por isso que a Bíblia diz, se 2 ou 3 decidir aqui na terra, será decidido no céu. Verdade, meu avô falava isso, pastor, do espírito de Caim. Sula Ferreira. Tá vendo, Sula? Ei, Sulinha? Olha, Sula Ferreira disse o que meu avô dizia toda hora. Esse é o espírito de Caim, isso é os espíritos de Caim, isso é tudo filho de Caim. Isso é uns filhos de Caim. Até naquelas modas de viola tem. São os filhos de Caim, matam, fazem de tudo. Agora são espertos, são ágeis, constroem cidades. Mesma coisa de Caim. Aí então, você para viver neste mundo, você tem que pedir muita proteção a Deus e respeitar os filhos de Caim. E também fazer a sua parte. Senão, não sobrevive não nesse mundo de Caim. Que é um mundo de cão. Caíns. Cheio de Caíns, por tudo que é canto. E às vezes um chefe, um dominador, um juiz, um chefe lá de cima é Caim. A instituição, ele está lá. Entendeu? Eu já estive falando com um soldado, eu conversando com um soldado, eu dentro da trincheira, com um fuzil para um lado e ele com um fuzil do outro. E o soldado transcendeu. E o soldado falou como se fosse o exército falando comigo. Aí eu, rapaz, esse negócio, eles... no meu exército, olha, tem que ter coragem. Só sobe se tiver coragem. Eu olhei para eles, que rapaz? O que foi? Isso já aconteceu com família. Familiar meu transcendeu, entendeu? Aí eu no celular, olha, para quebrar essa macumba, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Aí tem uma velhinha de 80 anos, me ouvindo. A velhinha disse, ela tem que fazer assim, assado e cozinhado, e assado e cozinhado. Eu falei, oi, o que foi? Eu disse alguma coisa, foi? Chama-se transcender, né? Entendeu como é a coisa? Então é o seguinte, o espírito da polícia pode entrar em você, né? O espírito da instituição polícia, e o espírito da instituição às vezes, por exemplo, um cara da igreja fulana de tal, ele pode falar em nome dele, em nome da instituição, como um representante, mas de repente alguma coisa entra dentro dele e ele, nós que fazemos parte da igreja Baixa da Égua, não aceitamos esse procedimento. Ele está falando possuído pelo espírito da instituição. Entendeu como é a coisa? E um exemplo, o cara que é um juiz, ele pode falar como o juízo é uma instituição muito antiga, de repente existe um espírito naquele grupo ali, e quem entrar vai ser contaminado. Se não resistir, eles exterminam, eles afastam, eles desprezam o próprio espírito. Até a hora que o juiz vai dizer, nós que fazemos o magistrado da Baixa da Égua, queremos isto. Mas não é ele, é alguma coisa por trás dele, entendeu? Então preste atenção, tá? A questão dos espíritos de instituição, espírito de humildade sem luxúria, sim. Nós temos um espírito pessoal nosso, né? Seria a alma nossa. O espírito humano é a alma, né? E aí se soma com as pessoas que a gente congrega. Entendeu como é a coisa? E mesmo essas pessoas longe, mas geram um vínculo, como fosse um tipo de é como se fosse um canal de rádio. Você já teve aqueles rádios que é 5, 6 pares de rádio? Aí quando você fala no rádio, atenção, Copom, aviso que 3 jumentos e 4 vacas estão soltas na pista. Só que o Copom, que é o chefe lá, está ouvindo, e todos os outros que tem o mesmo rádio estão ouvindo também. Então seria mais ou menos isso, tá? Seria um espírito. Aí, em breve iremos fazer espíritos com máquinas. Preste atenção no que eu estou falando. Pare em nome da lei! Pare em nome da lei!
Pastor, tem espírito de instituição de saúde também? Tem. Tem muito cuidado, porque tem instituição de saúde que tem espírito bom, tem espírito mal. Entendeu? Eu já cheguei a enfrentar o espírito da instituição boa e o mal eu já vi também na minha cara, assim. O cara era chefe do chefe, passando remédio errado para mim. E quem me salvou foi a enfermeira. A enfermeira, ela olhou para mim e disse, eu vou salvar você. Eu vou dar esse remédio para você. Ele não mandou, mas eu dou. E deu. Ela arriscou o trabalho dela, arriscou tudo. Né? E o chefe, eu sou o professor e o chefe todo aqui. Então, quando você entra num hospital, existe um espírito do hospital, entendeu? Quando você entra numa instituição como médico, existe o espírito dos médicos. É como se fosse um CRM dos médicos, como é o nome? Uma convenção, uma instituição, só que tudo é espiritual. Entendeu como é a coisa? Chega o serviço ainda, pega um pedacinho da sua live. Então volte o vídeo, porque o assunto hoje foi muito interessante. E eu queria a participação de todos vocês, tá? Muito obrigado. Veja aí, espíritos e demônios, Joilson de Assis. O que é anjo, o que é espírito. A diferença entre anjo e espírito, Joilson de Assis. Esse assunto é um assunto muito profundo, tá? Muito profundo, né? E instituições, elas são sempre ligadas na raiz. É um assunto interessante, pastor Isa. É ligado na raiz. Então é o seguinte, a sua avó, o espírito dela ainda habita entre os netos, entre os filhos. Aí pode ser alterado? Pode. Pode ser aniquilado? Pode. Mas se nascerá um novo espírito. É como, eu vou dizer uma coisa para você, é como se o espírito fosse a cor da luz. Entendeu? Se você participa de um grupo, então existe uma cor de luz ali. As luzes se somam e formam uma cor só. Então todos serão envolvidos por essa cor. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita nas luzes que não há variação de cor nem de intensidade. Então, você participará do grupo, queira você ou não. Por isso que a Bíblia diz, sai dela, filho meu, para que não participe dos seus pecados. Então, se você participar de um grupo que faz o bem, você participará do bem. Se você faz parte de um grupo que faz o mal, você participará do mal. Como vestir a camisa da instituição? Boa pergunta, viu, Maria Marta? Bem, se a instituição for boa, você tem como agradar, principalmente o chefe, né? Você tem que agradar o chefe, que o espírito da instituição entra mais no chefe. Mas pode entrar na secretária do chefe. Tá entendendo? Eu já vi pessoas... Todo mês a pessoa levava um negócio de... O nome currículo. Depois ela veio falando que a secretária não deu nenhum currículo para o chefe. A secretária é quem escolhia os currículos que dava para o chefe. Aí eu notei que era o espírito da instituição. Ela estava sendo rejeitada para aquela instituição. E já vi também pessoas passarem 10 anos tentando entrar numa firma e não conseguiram. A firma não aceitou ela. Então, a secretária errou, pastor? Errou, porque era para entregar todos os currículos para o chefe, né? Mas a secretária não faz parte da instituição, então, de alguma forma, ela olhou para esse cara e não gostou dele. Então, ela pegava o currículo do cara, estava na gaveta, pegava o currículo dos outros e mandava. Isso aí é como os espíritos de instituição agem, entendeu? Às vezes, pastores são rejeitados por alguma igreja, o líder aceita e o pastor não aceita, entendeu? A instituição, família, que é a primeira instituição, né? Às vezes a pessoa é rejeitada pela família, mas ele vai, a família se apaixona por ele. Às vezes a família é apaixonada pelo cara e o cara rejeita a família. Eu conheço família que deixou o cara como desembargador e o cara rejeitou toda a família. A família deu tudo para ele. Deu mulher bonita, que a mulher é linda, maravilhosa, deu 2 filhos lindos, foi 3, mas o cara só fez se aproveitar da instituição, né? Então, a Bíblia fala que se você participar de um grupo, você será igual a ele. Porque existe um espírito na instituição. Por isso que a Bíblia fala espírito de porco. Se você participa de um grupo de porco, você será uma porquinha. Entendeu? Por que vocês ficam falando na lua cheia? A lua cheia é muito boa. Espírito de inveja me persegue, pastor. Às vezes... Quando a espírito de inveja persegue uma pessoa, é porque já vem perseguindo a família toda, né? Então, qualquer dúvida, por favor, volte o vídeo, escute com calma, né? E você vai receber muitas mensagens, tá? Subliminares. E coloque em prática.
Porque tudo que você aprende de bom, você tem que colocar em prática. Quando você começar a colocar em prática essa questão da instituição, você vai notar uma diferença muito grande na sua vida. Por exemplo, como você participar de uma instituição, como você ser aceito pela instituição, como você entrar. Tem gente que entra, meu amigo, como faca e melancia, tem gente que não consegue nada na vida. Eu tenho um amigo meu que os coronéis, tenentes, era tudo doido para ele ser oficial, ele não queria. E conheço outros que era doido para ser sargento, cabo, e a turma rejeitou. O que é isso? Né? O que é isso? A instituição. Qual a relação entre inconsciente coletivo e espírito coletivo? É a mesma coisa. O inconsciente coletivo e o espírito coletivo é a mesma coisa. Tá? Pastor, só parece homem casado para mim. Veja um vídeo meu chamado Máscara do Diabo, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, você vai compreender o que está acontecendo com você. Máscara do Diabo. E depois entre em contato comigo que eu ensino você a tirar essa máscara. Pastor, é uma energia que sai na face. Então é o seguinte, preste atenção sobre espíritos de instituição. Olha, Andelasto, muito bom, pastor, temos que pedir sabedoria. Exato. E eu vou dizer mais para você. Quando uma instituição gosta de você, você tem tudo, tá? Ótimo estudo, pastor. Obrigado por dividir esse conhecimento conosco. Dora Mota. Dora, coloca isso em prática e você vai ver muita coisa mudar na sua vida, tá? Você não vai ver, eu vou ver, vai sim, Silvia. Você não vai ver uma instituição apenas por CPF e CNPJ. Você vai ver uma instituição como um espírito. Entendeu? Aí tem os territoriais. Veja aí, territoriais Joilson de Assis. Né? O espírito da instituição, ela analisa você. É como se fosse um homem invisível. É como se fosse um anjo invisível. É por isso que você não deve ir contra nenhuma instituição se você não tiver as costas quentes. Dizia meu avô. Não se meta em briga de cachorro grande e não faça nada sem ter as costas quentes. Aí eu entendo que ele queria dizer o seguinte, que a gente não deve ir contra nenhuma instituição se não tiver mais força que ela, porque ela esmaga. Entendeu? Há um espírito, né? Na política isso é direto, né? Papai, eu não quero ser eleito, possa ser que eu seja eleito, e alguém querendo me assassinar, porque existe um espírito, aí eles se chocam. A política é constante choque, né? A instituição, quando a instituição é ruim, como fazer para sair dela bem? Aí você tem que respeitar o espírito e os membros. Quantas pessoas já participavam de máfia, de grupos de extermínio, de bandidos, e me pediram orientação, digo, olha, você tem que sair devagar, tá? O brasileiro não sabe sair das coisas, né? Se você não aceitar pela panelinha, a igreja o que fazer? Se você não aceita pela panelinha da igreja, todo canto tem panelinha, tá? Todo canto. Não tem, até no céu tem panelinha, no inferno também tem. Você deve procurar a sua panela, entendeu? Ninguém sobrevive só. Ninguém sobrevive só. A gente tem que fazer a nossa panela. Né? Se você não gosta de uma panela, saia para outra. Porque se você ficar sozinho, os grupos te destroem. Entendeu como é a coisa? Como abençoar meu CNPJ? É outro assunto muito bom. Me lembre amanhã, tá? Então Deus vos abençoe e vos guarde. Veja aí. Espíritos, energia, Joilson de Assis, o que é espírito, Joilson de Assis, né? Sobre territoriais, que tem muito a ver com esse assunto, Joilson de Assis, tá? Para você sair de uma instituição, você tem que sair, saber sair, né? Aí depende de qual instituição. O brasileiro não sabe sair. Se ele sai de um casamento, ele sai atirando. Se ele é um ministro, ele sai falando de quem é o chefe dele. Ele está sempre falando mal, né? Mas o perigo da instituição, às vezes, não é nem o chefe. O perigo da instituição são os congregados. Entendeu? E principalmente crentes. Se você sai de um grupo, por exemplo, você fuma maconha, assalta banco, saia.
Aí quando você chegar na igreja, você diz assim, irmãos, eu tenho uma vida muito errada. Não fica contando detalhes não, nem fica tirando não, porque a turma vem atrás. Vem atrás e mata você com crente e tudo. Tá? Então assim, irmão, eu tenho uma vida muito errada, eu fazia as coisas erradas, mas não precisa dizer o que você fazia. Não precisa mexer com o grupo. E para sair, agrada o chefe, tem o rebolado, ó, rebolando. Mas se você quiser sair no peito, você acha que tem força, então saia. Porque o grupo, o perigo não é o chefe, são os congregados, tá? Então, se você ataca Sodoma, eu já vi gente atacar Sodoma e não tinha as costas quentes, Sodoma esmagou essa pessoa. Esmagou mesmo, perdeu o jeito de andar. Mas Deus é grande, né? Que ele atacou por causa de Deus, tal, mas Deus é grande. Então, é questão de instituição. Se você quer sair, né? E se você está vendo que está formando um espírito contra a sua instituição, você tem que abafar logo. Se não abafar logo, ele toma tudo, né? É por isso que tem uma igreja aí que está perdendo tudo. Templos riquíssimos, nobres. A turma está tomando no cacete, no pau, na lei, né? É um espírito que se formou. A verdade, pastor, concordo até porque gente que não quer ver bem na vida. A questão é o seguinte, você saiu de um casamento, não precisa falar do ex-marido, ex da mulher. Você não precisa falar. Deus me ajudou, tal, entendeu como é a coisa? Eu já vi casos do cara separar da mulher, a mulher ficar falando mal dele, aí se choca o atual com o ex, aí se matam, né? E tem um espírito da instituição. Por isso que quando a maioria das pessoas que sofrem acidentes, que ficam com sequelas, eles estão com problemas emocionais, se separando da mulher. Eu já fiz isso numa pesquisa no meu celular, das pessoas que tinham problemas, que estavam separando e tal. É uma probabilidade muito grande de sofrer acidente, porque ele está saindo de um espírito para ir para outro. E esse espírito que ele está saindo, pode ser que se revolte contra ele. Entendeu? O espírito é uma energia viva, ela não é anjo, ele não tem salvação nem nada, é uma coisa que se forma e depois se desforma. Mas se tiver filhos, se tiver obras, então esse espírito da instituição vai para dentro da obra. Na congregação que eu frequento, diz que não precisamos nos preocupar com isso, de espírito, porque já temos Jesus. Então é como se fosse crenças de superstição. Cada um pensa do jeito que quer, né? Mas Deus mesmo falou, ele disse assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Livre do mal. Quando ele fala mundo, ele associa o mundo ao mal. Entendeu? Então, a questão da instituição os antigos diziam, você tem que saber entrar e saber sair. Você namorou com a menina? Saiba sair, rapaz. Precisa dizer que ela é quem? Aí vem o irmão dela e te mata. Tá entendendo? É porque hoje não tem mais irmão violento, mas antigamente tinha muito, né? Então, a questão da política, quem for político, tem que saber lidar com isso. Primeiro, quem for alguma coisa de destaque, seja político ou pastor, tem que se proteger no voto. Veja aí, como se proteger espiritualmente. Tem que se proteger, gente. O mundo é uma guerra constante, o mundo é um campo de batalha. Já dizia um amigo meu, o mundo é um campo de batalha. Aí você quer ser, por exemplo, um coronel, quer ser um prefeito, um presidente, sem se proteger. Se não proteger, os espíritos matam. Preciso falar sobre o prefeito. Não, fale não. Não, fale não. É doutora, né? É doutora, É a doutora. Então preste atenção. Ter cuidado quando você se levantar contra uma família ou contra uma instituição, né? Porque tem um grupo de lobos, é uma matilha. Entendeu? Para entender o mistério, tem que pedir sabedoria. E você tem que aplicar. Entendeu? Se você souber entrar no grupo, o grupo, né? Mas se você não souber, o grupo já escanteia você. Tá? Por isso que se dá presentes, por isso tem presentes, tem orações, tem tudo. E a Bíblia ensina tudo, A Bíblia chega a dizer que quem dá presentes estará entre os grandes da terra. Olha o mistério, quem pegou, pegou. Entendeu como é a coisa? Então, você participar de um grupo é muito importante. Sair de um grupo e participar do outro, tem que saber sair.
O que acontece hoje é muito feio. Um pastor fica na igreja, depois sai da igreja, sai falando mal da igreja, aí faz um vídeo no YouTube falando mal da igreja. Tem gente que só faz falar mal. Aí sabe do que acontece com esse cara? Ele não cresce nunca. Ele não cresce nunca, porque o espírito que ele saiu amaldiçoa ele. Né? O mundo é uma selva. Então se você saiu de uma igreja, não sei de quem, não sei de onde, fica na tua, vai fazer a tua parte. Você vai querer um destaque afetando aquela igreja, você está afetando você mesmo, porque o espírito dela ainda tem ação sobre você, sua alma ainda está aberta. Né? Toda igreja tem espírito, é o espírito da instituição. Aí tem igreja que é humilde, tem igreja que é chique, tem igreja que é metida, né? Mas isso pode mudar, o espírito bom que pode mudar. Né? Qualquer instituição, CNPJ também é espiritual, tá? O CNPJ também é espiritual. Agora existe instituição que é mais forte do que outra. Entendeu? São pessoas mal agradecidas que só falam mal dos peitos que mamou, que tanto mamou. Bueno Nascimento, sim, o cara é bispo de uma igreja há 20 anos. Tudo que tem foi a igreja que deu, inclusive o cargo de bispo. Aí o cara vai fazer live para falar mal de onde saiu, é um idiota. Para mim pode ser o que for, mas é um idiota. Fica na tua, pega a sabedoria que recebeu e faz a tua parte. A gente não cresce em cima dos defeitos dos outros. A gente cresce em cima das nossas próprias qualidades. Entendeu? Aí o que vai acontecer? A instituição, de repente um daquele chefe amaldiçoou você não faz nada. Não faz nada. É melhor sair quieto. Sair quieto, devagarzinho, entendeu? Então, por exemplo, teve problema com o marido, separou, sai quieto. É claro, nós temos nossa queixa, quem é que não tem queixa? A gente tem queixa das pessoas que a gente mais ama, né? Mas não precisa ficar mexendo muito, porque o espírito da instituição ataca e mata, né? Então nós estamos aí diante de dois grandes espíritos. O mundo tem um espírito, né? Faz uma live de desligamento, sim, vou fazer sim, mas já estou dando a dica. É o espírito do mundo que a Bíblia fala, e também o espírito do anticristo. O anticristo é uma instituição, é um grupo de pessoas que é contra Cristo, né? Estou olhando a lua, pastor, está linda, não está a lua? Cadê a lua, meu Deus do céu? A lua está linda. Eu não vou falar de instituição, porque não deve falar de instituição nenhuma. Quando eu cito nome, eu cito assim, nomes bons, né? Então, quem é vítima de ex-sócio, que falsificou assinaturas, que deve fazer, aí sim, aí tem que ter uma manobra aí muito grande, né? A lua está cheia, dia 29 está chegando, glória a Deus. Então é o seguinte, você tem um grupo ali, olha, eu não sei se você já viu, se junta um grupozinho de jovens ali, aí tem um que ri por qualquer coisa, tem outro que é tudo calado, olhando, aquilo ali se forma grupos, junto com o grupo já nasce um tipo de um espírito, de uma onda magnética. Aí tem uns grupos que as negas rindo, aí quando vai para outro grupo só fala em política, vai para outro grupo só fala em ciência, entendeu? E quanto mais o grupo mais velho, mais força tem. Quando você fala de uma igreja antiga, para uma igreja de 2000 anos, você tem que respeitar essa igreja, mesmo que ela tenha defeitos, porque ela tem um espírito. Talvez, né, o espírito dela, o inimigo queira exterminar para dominar, né? A Bíblia mesmo diz que quem impede o espírito do anticristo é o espírito de Deus. Nós não temos força para impedir o espírito do anticristo, nós não temos. Se o anticristo mandar nesse mundo, você e eu obedecem a ele e pronto. Eu não obedeço, não, obedece ou morre de fome. Obedece sim. Agora, quem mantém o espírito do anticristo parado, o espírito do anticristo não consegue mandar, é o Espírito Santo. Ou seja, contra um espírito, só outro. Fábula, pastor. Será que é fábula? Fala de Blua. Ela errou aqui na... Grupo virtual também tem grupo de WhatsApp. Sim, são vários grupos, né? Tem grupo de WhatsApp que só fala em Deus, em Jesus, tem grupo que só fala em safadeza, né? Mas tem uma safadezinha no meio. Todo grupo tem uma luz. Essa luz é o Espírito. Então, que você preste atenção nisso, tá? Isso pode mudar muitas coisas na sua vida.
e coloque em prática.